Olá, está começando mais um programa Escolas do Conhecimento, idealizado e produzido pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, em parceria com as mais diversas áreas do ensino deste universo incrível que é a Univale. E hoje a nossa pauta vem lá da Escola de Negócios. Vamos conversar com a professora doutora Cláudia Silva Ribeiro Alves, que além de docente também trabalha em empresa privada como gestora de recursos humanos. Cláudia, multifunções, né, Cláudia? Bem-vinda aqui, tudo bem? Obrigada, Lívia. Cláudia, aproveitando esse fato de eu te falar que você é multifunções, comenta um pouquinho aí sobre as tuas experiências com a diversidade e a inclusão, já que a gente vai falar aí da diversidade nas organizações. Primeiro, eu gostaria de falar que eu não sou uma especialista na área, né? Mas eu sou simpatizante do tema e venho hoje compartilhar um pouco do que eu entendo a respeito de diversidade e inclusão. Então, diversidade é o patrimônio da humanidade, né? Ser diferente é existir, é se entender, é se conhecer e, acima de tudo, se respeitar. Então, o tema diversidade e inclusão, ele se intensificou na minha vida a partir do âmbito organizacional, quando lá em 2000 nós começamos com a inclusão de cotas. Nós sabemos que a lei é desde 1991, mas ela se intensificou e realmente, né, começou a ser fiscalizada a partir dos anos 2000. Então, eu fiz todo um trabalho com as lideranças da organização de conscientização, busquei parceiros, ou seja, nós procuramos nos preparar para receber, né, esses profissionais na organização. A partir de então, eu comecei a participar de outros movimentos, por exemplo, o movimento ODM, na época, né, e atualmente chamado de ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da qual eu sou signatária, e eu faço parte do movimento nacional ODS, do comitê aqui de Itajaí. Então, enquanto gestora de RH e também enquanto professora da universidade, eu sempre busco trazer o tema e discutir esse tema tão importante e relevante. Que bacana, Cláudia. A gente sabe que junho, né, nós estamos aí no mês que se comemora a diversidade. Por que é junho esse mês? Por que o mês de junho foi escolhido? Nós sabemos também que não é só no Brasil, mas no mundo, né, que junho realmente é um mês aí de diversas celebrações e também manifestações em prol da LGBT, né? E justamente a história começou nos Estados Unidos e em 1969, em junho, né, onde teve várias manifestações porque existia lá uma lei anti-LGBT e eles eram muito rígidos, inclusive amar pessoas do mesmo sexo, mesmo que dentro das suas casas e consensual, poderia levar à prisão. Nossa, né? De que ano que é essa lei, Cláudia? 1969. Não é muito distante, né? Se a gente pensar, é um meio absurdo, né? Isso, e era realmente uma lei bem rígida, né? Porque poderia levar à prisão perpétua, né? Então, todo ano a comunidade celebra a diversidade e ela busca lembrar o mundo que a inclusão é o caminho, né, de um futuro melhor. E a data tem como principal objetivo a conscientização da população da construção de uma sociedade mais inclusiva. Cláudia, a diversidade nas organizações tem a ver com inclusão, que tem a ver com assegurar a participação de todas as pessoas dentro da empresa. Explica um pouquinho aí para nós o que significa diversidade nas organizações e de que forma as empresas podem estar fazendo essa inclusão. Ok, Lívia, eu vou responder a tua pergunta, vou dividir ela, né, em duas fatias aí. Na primeira parte da pergunta, eu ouvi uma live esses dias que tinha uma frase que dizia assim: a diversidade é chamar a pessoa para a festa e a inclusão é chamar ela para dançar. Essa frase fez todo sentido para mim, né? Então, as empresas, elas precisam estar cada vez mais abertas, né, e compor realmente essa questão da diversidade. Então, não é cumprir um protocolo, não é seguir uma legislação, não é o modismo, né, e nem muito menos para elevar a sua marca, mas sim olhar para dentro da sua empresa e ver se ela é uma empresa inclusiva, uma empresa diversa. E nada melhor do que os profissionais que trabalham nela para responder essa questão. E a preocupação de construir uma empresa diversa é também um fator que a empresa seja livre de preconceitos. Com isso, ela consegue captar talentos e também consegue, além de atrair, manter os seus talentos, né? E as empresas cada vez mais precisam ter esse olhar, até para que elas sejam mais competitivas e estratégicas. Existem alguns passos, né, para que a gente possa evoluir essas questões dentro das empresas. Eu vou falar de alguns deles. Por exemplo, a avaliação da sua estrutura organizacional, né? É importante perceber se a minha empresa está adaptada
para receber essas pessoas. Outra questão é em relação à cultura, né? Porque tem empresas que realmente têm culturas mais rígidas, né? E a cultura a gente sabe que é algo profundo. Com certeza. Então, as empresas precisam estar buscando, e não é porque eu participei de uma live, que eu ouvi um podcast, ou que eu participei de uma roda de conversa, que amanhã eu consigo chegar lá e virar a chave e transformar a minha empresa numa empresa, né, inclusiva. A gente sabe que é passo a passo, né? O caminho é longo. Outra questão também é a adaptação, né? A adaptação dos meus processos de seleção. Então, existe atualmente um processo chamado recrutamento às cegas, que eu não tenho contato com o candidato. Então, o candidato chega, eu só ouço a voz dele e eu acabo selecionando ele realmente pelas suas competências, né? Bacana. Então, é um processo livre de julgamento, porque às vezes mesmo que involuntariamente, né, a gente acaba influenciando. Somos humanos, né? Tem aquela coisa da empatia, de você olhar para a pessoa, aquela coisa, não fui muito com a cara, não estamos nem falando aqui de preconceito, mas de empatia mesmo, né? Exatamente. De você olhar para aquela pessoa, de repente não vai muito com a cara. Então, isso, bacana essa seleção às cegas. Deveria ser assim em todo lugar. Todo lugar. Inclusive, no processo de seleção é importante eu olhar também o site da minha empresa. Como é que o site está comunicando, né? As redes sociais. Será que as minhas redes sociais estão adequadas para comunicar com esses candidatos, né? E um fator que eu considero ainda mais importante é a capacitação dos profissionais. Desde a alta gestão, a capacitação dos liderados, né? E dos líderes, para que eles ajudem a disseminar esse processo interno, né? Então, a diversidade nas organizações é algo de ser realmente incentivado, trabalhado, né? Com uma comunicação clara, comunicação fluida, e realmente é um caminho, né? Estamos caminhando, né? Não estamos na excelência da coisa, Não. Mas você acredita que é um caminho que tá indo bem? Tá indo. É um caminho longo, né? Esse diálogo dentro das organizações é constante, mas a gente está fluindo. E conta pra gente um pouquinho, Cláudia, de como foi o evento sobre diversidade realizado na disciplina no curso de administração da Escola de Negócios. Legal. Esse é um assunto que eu gosto bastante. Na verdade, todo semestre a gente tem feito uma atividade em relação a esse tema. Nós, né, alguns professores parceiros, com o apoio da diretoria, da coordenação da Escola de Negócios, chamamos, né, parceiros para vir discutir esse tema juntamente com os alunos, né? Então, enquanto educadores, nós temos que ter essa preocupação de debater, né, e fomentar para falar realmente sobre o assunto, né? E pela experiência, inclusive, dos acadêmicos, né, nós ouvimos falas que nos deixaram muito felizes. Por exemplo, que esse debate que nós fizemos, eles levaram, né, como experiência de vida, né? E, inclusive, foi de muita inspiração. Então, os 4 profissionais que nós trouxemos para essa roda de conversa nesse semestre vieram falar das suas experiências profissionais e também das suas experiências de história de vida mesmo, né? Um profissional era trans, né? Ele é trans, então um profissional super guerreiro, né? Uma pessoa de muita coragem. O que me marca na história de vida dele é que ele sempre recebeu o apoio da família, dos amigos e da empresa que ele trabalha. Olha só. Isso é legal, né? A gente está à frente, né? E a profissional que era com mobilidade reduzida, ela também é uma pessoa super guerreira, né? Mas com a mesma dificuldade de mobilidade urbana e acessibilidade, ela está sempre, assim, muito à frente, né? Trabalha, estuda, é atleta, e o profissional que é haitiano, com toda a dificuldade que tem quando os estrangeiros vêm para o nosso país ou para a nossa localidade, nós também temos que ter esse olhar de dar oportunidades. Muitas vezes eles vêm com formação, eles também falam outras línguas, mas conseguem só trabalhos operacionais, né? E o último, que foi o convidado sênior, né? Esse também tem muita garra, muita força de vontade, mas depois de aposentado, foi desligado da última empresa, ele não conseguiu mais se recolocar no mercado de trabalho. Até por toda essa questão de idade. Dura realidade, né? Da pessoa que ainda quer trabalhar, às vezes precisa também, precisa, né? E tem muita força de vontade, e a gente percebe que ele pode ainda contribuir para a sociedade. Então, as empresas precisam ter esse olhar para essas diversas gerações, porque a longevidade na vida profissional é cada vez mais presente. Verdade. Cláudia, foi um prazer ter você aqui. Passa muito rápido o nosso programa.
Obrigada, viu, por vir contribuir com um assunto tão interessante quanto esse aqui para o nosso Escolas do Conhecimento, viu? Nós conversamos com a Cláudia Silva Ribeiro Alves, que é professora doutora lá da Escola de Negócios. Obrigada. Obrigada, Lívia. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima.